Fala, seu Diego. Hoje o tema é bom, hein? Cidade conectada. Você vai gostar aí. Vai te agradar. Seja bem-vindo, moçada. Quem tá chegando aí, ó. Clica no aviãozinho, convide seu amigo. Hoje o bate-papo vai ser com o Rodrigo Paiva, nosso pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte. O pessoal tá me escutando bem aí? Ó, o Rodrigo já chegou, hein? Vou convidá-lo aqui. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo, turma. Boa noite, Laguna. Boa noite, seu Rodrigo, beleza? Nós começamos com uma música bacana, tá chique demais, olha. Tá, ó, eu sempre começo aqui, eu falo, a minha live eu sempre começo com uma musiquinha pra gente, a trilha sonora da live, ela sempre tem a ver com o tema, sabe? Pô, bacana. E eu estudo o meu convidado, o que ele é de bom pra minha cidade, e aí eu começo com a música. E essa música, ela é da Tina Turner. Isso, adoro. Né? We don't need another hero, né? Nós não precisamos de herói. Exatamente. E por que eu escolhi ela para a live de hoje? Porque ela fala assim, que não podemos cometer os mesmos erros dessa vez. Isso. Eu me pergunto, quando iremos mudar isso? Vivendo sob o medo até que não resta mais nada. Ou seja, a gente vive um momento de medo agora, mas nós temos que ter coragem. Com certeza. E aí a gente fala, não precisamos de herói. E precisamos de pessoas competentes. Igual você, pessoas técnicas, gente que está agregando, gente que está somando. De herói já basta, né? A gente quer alguém... E aí ela fala sobre a cúpula do trovão, mas ela diz o seguinte, que fora da cúpula do trovão, ou seja, para as pessoas viverem a vida normal. Isso. Né? Sem heróis. Mas aí é isso. Gostaria de te agradecer pela oportunidade. Espero que você tenha gostado aí da nossa trilha sonora de hoje. O pessoal tá chegando aí para a live. Claro, adorei. Na verdade, eu adoro a Tina Turner. Então você escolheu muito bem, acertou em cheio, né? Laguna, na verdade, eu que agradeço o convite, né? Você é nosso pré-candidato a vereador aqui em Belo Horizonte. A gente tem conversado com todos vocês. É importante, né, que a gente tenha representatividade tanto no executivo como no legislativo. O legislativo tem um papel aí fundamental de aprovar as leis, na verdade, fiscalizar o executivo. No meu caso, vocês podem ter certeza que a questão da fiscalização ela vai ser muito parceira, né, na verdade, para nos ajudar a construir essa cidade, uma cidade melhor, que esse é o nosso grande objetivo aí nessa caminhada, né, em direção a nossa querida Belo Horizonte. Mas é isso aí. Muito legal. Rodrigo, o pessoal está chegando, eu sempre falo, turma, clica no aviãozinho aí, convida mais gente. Isso. É bom aí agora a gente entender aí tanto a parte, as ideias do Rodrigo, quanto um pedacinho das minhas ideias. Isso. E, Rodrigo, eu faço uma pré-introdução, onde eu falo para o pessoal que está chegando, eu sou o Cristo Laguna. Sou Cristo Laguna, o pessoal me conhece como Laguna. Sou pré-candidato a vereador pelo Novo, sou empreendedor em Belo Horizonte aí há 20 anos. Hoje convidei meu amigo Rodrigo Paiva para estar aqui na live com a gente. E, Rodrigo, você é a estrela da noite, então a gente quer saber um pouquinho sobre a sua história, quem é o Rodrigo Paiva, de onde você veio, os trabalhos que você já fez. Tá ótimo. E tão quanto importante você é para Belo Horizonte e para nós, claro. Muito obrigado, Laguna. Na verdade, meu nome é Rodrigo Paiva, eu sou engenheiro, sou nascido e criado aqui em Belo Horizonte. Tive a oportunidade de fazer um curso fora, fiz um mestrado nos Estados Unidos, no MIT, e voltei a abrir uma empresa de TI, né, desenvolvimento de sistemas, porque eu acreditava que era uma coisa que o Brasil poderia competir ainda, né, que é desenvolver software. Essa empresa, eu fiquei nela 27 anos, até que eu me vi numa posição seguinte, olha, o Brasil não cresce, né, nós temos andado para trás quando a gente compara com outros países do mundo, né, nós vemos o sucesso
da Coreia, da própria China. Então eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu país. Eu conheci o Novo, eu me encantei. Eu fui candidato ao Senado nas eleições passadas, 2018. Tivemos aí, não fomos eleitos, mas tivemos quase 1.400.000 votos. Quer dizer, grande parte dos mineiros e 190 mil belo-horizontinos, né, confiaram aí no nosso projeto de transformar. E, felizmente, nós elegemos o governador Romeu Zema, né, que é o nosso governador do estado de Minas Gerais, onde a gente tem um orgulho muito grande, porque é o governador mais bem avaliado no Brasil hoje, é o governador de Minas Gerais, apesar de todas as dificuldades que nós recebemos esse o estado quebrado. Eu participei da equipe de transição do governo e depois eu fui convidado a assumir a Prodenge, que é a empresa de TI do estado. Tem tudo a ver, né, com o que eu já vinha fazendo ao longo do tempo, mas obviamente com outro viés. Eu tive o viés privado e agora o viés público. Então isso foi muito bom para a minha carreira, muito bom para a minha preparação, né, para pleitear cargos tão nobres quanto esse da Prefeitura de Belo Horizonte. Então eu passei para a administração pública e fizemos uma revolução na Prodenge. É uma empresa que 1 ano e 4 meses se transformou. Ela é uma empresa deficitária, com salários, pagamentos a fornecedores em atraso, uma equipe totalmente inchada e desmotivada. Então nós fizemos realmente uma revolução nessa empresa. Ela deu lucro, distribuímos lucros, pagamos bônus. E o que me deixou mais feliz, Laguna, na verdade, foi saber que eu resgatei o orgulho dos funcionários em dizer, eu trabalho na Prodenge. Então isso foi muito bacana. Nós recebemos elogio da Google, por exemplo, a maior empresa do mundo aí, um destaque. Então, pelo fato de a gente implementar uma tecnologia deles num tempo recorde, entendeu? Então, quando você quer fazer um trabalho sério, transparente, baseado nos princípios do Novo, isso é muito bacana, Laguna, porque tudo que eu fiz na Prodenge, eu fiz tentando basear nos princípios do Novo. Quer dizer, cortei as mordomias, baseado na meritocracia, baseado no desempenho, criar programas de metas, avaliar os resultados e aí sim distribuir esses resultados para a equipe como um todo. Essa gestão privada, né, é muito legal, né, Rodrigo? Pelo o tempo também que você teve no setor privado e pelas suas empresas, o que você conseguiu com elas, inclusive aí para quem, pessoal que não sabe, a briga, né, que você teve aí com a Microsoft para mostrar que você estava certo. Exatamente. Isso é importante, porque quando a gente fala assim, o tema de hoje, né, que é Smart Cities, cidades conectadas, eu acho que eu estou falando com uma das pessoas que é a melhor pessoa para se dizer sobre esse tema, porque você vive a tecnologia das coisas, assim, antes de ser tecnologia das coisas, né? Então você está no mercado de TI vamos pegar aí mais de 30 anos, né? Isso mesmo. Ou seja, eu era praticamente bebê ali, você já estava acelerando os códigos, acelerando os códigos aí, colocando para funcionar as cidades. E isso é muito bonito, porque as pessoas elas têm que conhecer todo o trabalho para, nesse momento, entender, né, a posição do Rodrigo Paiva de poder se tornar um prefeito, né, hoje como pré-candidato, e poder estar à frente. Por que você está aqui falando para a gente de cidades conectadas? Isso. E, Rodrigo, para a gente começar a nossa discussão sobre o tema, uma das coisas que eu também vim da área de TI, né, a vida inteira, mas uma das coisas interessantes é a análise que eu queria ver sua a respeito do antes do mercado de negócios antes de 2020 e do crescimento da tecnologia, e aí esse momento de pandemia, que é como se a gente tivesse uma ruptura de empreendimentos, mas que não é uma ruptura tão abrupta, mas é um cenário diferente, é um cenário que muda tudo, e que para o empreendedor, o que você falaria para ele relacionado a esse mercado tecnológico? Claro. E antes de você fazer o seu raciocínio, Rodrigo, só agradecer a turma que está chegando aí, já estamos com o Lucas, é um amigo meu, muitos anos, advogado, o Daniel, tem a turma do Novo aí que já chegou, o Carlos Salles, o Desperta Já, e é bom aí estar com a gente essa noite. Claro. Mas me diz um pouquinho sobre isso. Primeiro também eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É muito bacana conversar sobre inovação. E eu vou voltar um pouquinho atrás da sua fala. Você falou da disputa que a Paiva Piovesan, né, a nossa empresa, teve com a Microsoft
que era a maior empresa do mundo, né? Então isso é muito bacana, porque a gente mostra. Quando você tem um produto inovador, quando você acredita no que você faz, você pode vencer quem quer que seja. Então isso é muito bacana. Então, a primeira lição que fica é exatamente, se você acredita, então vai a primeira lição aí para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Se você acredita no que você faz, se você é competente, tem qualidade e aposta na inovação, você vai ter sucesso sim. Esse sucesso pode vir um pouquinho mais tarde, mas ele virá com certeza. Porque as pessoas que acreditam no que fazem, elas conseguem vencer sempre. Eu não tenho dúvida disso, tá? Bom, o que você disse, que você me perguntou, claro, nós estamos vivendo um momento crítico. Mas vamos olhar o lado bom da coisa, né? Quando que nós íamos imaginar que no Brasil fosse possível reduzir salário proporcional à carga horária? Isso, Laguna, salvou 11 milhões de empregos no Brasil. Então, se essa medida já tivesse sido tomada anteriormente, milhões de empregos já teriam sido salvos antes. Quer dizer, era um paradigma que a gente não imaginava, né? Teletrabalho. A Prodenge, ela foi 2 dias, 1.100 pessoas para regime de teletrabalho. A Prodenge colocou o Estado, 19 mil pessoas, em regime de teletrabalho em uma semana. A Prodenge, né, eu me descompatibilizei no último mês, ela estava muito mais produtiva em teletrabalho do que presencial. Né? Eu vi os bancos não querem voltar mais. Então, muitas empresas não querem mais voltar. Então, é o chamado aí novo normal. Né? Então, é possível sim, é muito mais produtivo. Eu sempre ouvi falar, minha vida inteira, né? Os alemães é o povo mais produtivo do mundo. Mas por que eles são os mais produtivos do mundo? Porque na Alemanha já tem 20 anos ou mais que eles trabalham em regime de teletrabalho. Eu tenho uma amiga minha que trabalha na HP, empresa de tecnologia, ela, pelo menos 20, 25 anos, ela já está em regime de teletrabalho. Eu, para ir para a Prodenge, eu gastava 1h30, 2 horas do meu dia para ir para lá. Né? Ou seja, é muito tempo. Então, quem pode, diversas profissões, podem trabalhar em regime de teletrabalho. No Brasil, a gente tem medo da justiça do trabalho. Os empreendedores, os empresários, ficavam com temor de implementar esse regime e ter consequências lá para frente. Né? Olha que absurdo. Né? Por causa disso, o Brasil não evoluiu. Mas nessa pandemia, nós conseguimos evoluir e muito nisso. Eu tenho certeza que a Prodenge vai continuar em regime de teletrabalho. A telemedicina. Os médicos não aceitavam de forma nenhuma. Né? Com a pandemia, está aprovado. Nós implementamos no Estado. Hoje, quem tem suspeita de Covid pode pegar o aplicativo do Estado, né, faz uma anamnese. Se estiver com sintomas mais graves, o médico vai atender, igual eu estou conversando com você aqui agora. E isso resolve. Teleaula. Né? Nós já tínhamos o ensino à distância, né, há muito tempo. Né? Nós fizemos um estudo lá na Prodenge, 75% dos alunos das escolas estaduais ou os pais têm o celular. Então, a solução que a Prodenge avaliou, né, e a Secretaria adotou foi o ensino à distância usando o celular. Né? Aplicativo. Obviamente, já fala, Rodrigo, mas esses alunos são carentes, eles não têm banda, né, acesso de dados. Né? Mas o Estado conseguiu que esse acesso fosse gratuito, sem cobrança das operadoras. Então, olha, telemedicina, teleaula, teletrabalho, mudou da água para o vinho. Ô, Laguna, nós resolvemos o problema de mobilidade de Belo Horizonte, de São Paulo e de Nova York. É claro que isso não vai ficar para sempre, né? Mas as profissões que podem continuar em regime à distância têm que ficar, têm que permanecer. Hoje nós fazemos reunião, eu estou fazendo uma live para diversas pessoas, dezenas de pessoas, e hoje a gente se comunica de uma forma transparente. Por quê? Porque lá atrás nós fizemos a privatização da telefonia, que permitiu que hoje no Brasil a gente tenha mais telefone celular do que habitantes. É incrível, né? Nós temos mais celulares. É incrível isso. Inclusive o Facebook, eu não sei se você sabe, ele colocou de home office até 2030 todos os funcionários. Exatamente. Ou seja, não tem volta, né? E isso chegou e não tem volta. E um outro dado interessante, hoje eu estava analisando, eu gosto muito de acompanhar as ações na Bolsa, sabe? Sim. E tem um movimento da Local Web que ela está subindo, assim, desde que começou a crise, ela está subindo. Ela não para de subir.
E aí, com a disparada do dólar, ficou caro ter servidor lá fora, o pessoal começou a usar o servidor aqui dentro. E esse movimento de dinheiro começou a vir para o Brasil. Então, estar preparado tecnologicamente, quando você diz Alemanha, ser eficiência e ter... hoje, antes de eu começar a live com você, eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava falando sobre a CLT. E eu estava falando, pô, se fosse contrato de trabalho, seria muito mais prático, muito mais rápido a gente demitir e contratar. O empresário não ia ter medo de... E nem o empresário teria medo e nem o empregado teria medo, porque ele saberia ao primeiro momento, pô, perdi meu emprego, mas rapidamente, na hora que tudo voltar ao normal, eu vou ter de volta. Porque agora, as empresas que perderam o fluxo de caixa delas, perderam aquele capital de giro, como é que ela vai arriscar contratar? Então, no setor de tecnologia, eu acho que as empresas, nessa crise, elas, igual no caso da minha, vou citar a minha empresa, nessa crise nós não ficamos muito abalados, porque a gente é do setor de tecnologia. A gente é que cria a inovação. Nós estamos na ponta da cidade conectada. A gente quer que pegue uma demanda, um problema e resolve. Né? Então, esse paradigma novo, e por isso que eu comecei o nosso bate-papo com ele. Porque é importante trazer essa sua experiência para cá e a gente incrementar na nossa conversa. Porque a segunda parte, que é a da nossa live aqui hoje, é justamente o termo Smart Cities. Aí, ó, o pessoal já está falando, ó, meus candidatos, essa é minha mãe, mandar um abraço para ela. Mas tem também aqui, ó, o Grupo Relâmpago, tem uma turma da Cotemig que está aqui também, assistindo a gente, o pessoal, graças a Deus, tentando o pessoal de tecnologia que entende, né, que vive isso. A Cíntia, assessora da Laura, está aqui, é bom ter essa turma conosco. E eu queria falar, te perguntar, ver as suas ideias sobre, que eu chamo de... tecnologia inclusivas. Sim. Seriam os acessórios, né, que ajudam o cidadão no dia a dia. Por exemplo, eu uso o Waze para ir no centro, mas a gente poderia abranger muito mais temas. Né? Eu vejo que essas tecnologias acessórias, para o cidadão, elas tinham que estar mais fáceis. E o que tem de novidade, o que está chegando aí, como é que você vê isso? Explica um pouquinho para nós aí a Smart City. Nós vamos, com certeza, deixar BH assim. Eu já vou traduzir, né, que me perdoe os técnicos aqui, todo mundo sabe o que é Smart City, né? Mas eu vou traduzir para cidade inteligente. E vou dar destaque no gente, tá? Porque nós queremos uma cidade inteligente para as pessoas, né? Nós estamos nessa pré-candidatura, eu quero ser um servidor público e não me servir da cidade, como muitos têm feito. Nós já assistimos isso, né? Muitos governantes aí se serviram do Estado, o que é vergonhoso. Então, eu quero ser um servidor para atender melhor o cidadão de Belo Horizonte. Então, nós temos que usar, o Laguna, toda essa tecnologia para viabilizar coisas muito simples e coisas fantásticas. E eu vou dar 2 exemplos que me deixaram muito felizes. Nesses tempos de pandemia, né, uma senhora fez uma postagem que a avó dela veio do interior para se hospedar aqui em Belo Horizonte por causa da pandemia, ficar próximo da família. Ela criou uma conta no Instagram, postou 5 mensagens, ela tem 50 mil seguidores, né? Oferecendo uma coxinha. Coxinha da vovó Loca. Depois vocês procurem saber. Né? Eu vi a reportagem. Eu soube disso, tá certo? Encomendei a coxinha, ela já estava lotada, ela não sabia como entregar, você tinha que buscar a coxinha na casa dela, mas eu fiz questão de ir lá buscar essa coxinha, né? Ela não tinha meios a... Foi um desafio que a avó falou assim, não, eu vou fazer coxinha, mas minha neta, você vai ter que vender. E ela fez isso. Então, olha que revolução. Umas 5 postagens, quer dizer, mas ela tinha um produto de qualidade, ela tinha, na cidade do interior, ela era muito famosa como fazedora de coxinha, entendeu? Então, isso tudo combinou e fez um sucesso. Eu tenho certeza que muitos querem, né, ter 50 mil seguidores, né? Então, ela fez de uma coisa simples um negócio. Um outro caso que eu conto também, uma senhora que fabricava 8 roscas por dia, 8 bolos. Era o negócio dela, estava satisfeita. O filho perdeu o emprego, era da área de TI, também usou a internet, criou uma propaganda. Ela passou a vender 300 bolos por dia. Então, gente, você tem que acreditar no que faz. Apostar na tecnologia. Então, o que nós queremos para Belo Horizonte? Não sei se você sabe, Laguna, mas Belo Horizonte está na posição 97, 97ª posição entre 100 cidades amigas da internet. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Nós queremos colocar Belo Horizonte no primeiro lugar.
queremos que Belo Horizonte seja a primeira cidade a implementar a tecnologia 5G, porque eu preciso do 5G para ter IoT, a inteligência, né? Você implementar sensores em diversos equipamentos. Nós conversamos já sobre, né, os caminhões de ônibus, os próprios veículos, os ônibus da cidade, o metrô. Com esses sensores, você ter a posição onde eles estão localizados e você saber quando que eles vão chegar. Então, isso tudo só vai ser possível se nós tivermos uma tecnologia de qualidade. Hoje a internet, de vez em quando cai a internet, o mundo acaba, né? Porque as conexões ainda estão deficitárias. Tem regiões da cidade que não tem uma cobertura ainda 4G, mas eu quero que Belo Horizonte seja a cidade amiga da internet, reverter isso, que sejamos o primeiro a implementar o 5G, que seja a primeira cidade a ter um corredor de veículos autônomos. Veículos autônomos está muito mais próximo do que a gente imagina, né? Então, o Uber foi uma revolução. Sim. Daqui a pouco não vai ter mais motorista de Uber, vai ter o veículo autônomo, ele vai chegar, aí você vai poder revitalizar o centro das cidades, porque não vai precisar mais de garagem, né? Porque o veículo vem e sai. Então, essas inovações a gente vai sim trazer para cá. Inovações menores também, né? Como os aplicativos. Hoje, muitas vezes, você usa o aplicativo para fazer um agendamento, né? Ou aqui em Belo Horizonte, eu sei que você tem que ir no local, lá no BH Resolve, para agendar uma coisa. Quer dizer, não faz o menor sentido em pleno século XX. Não faz o menor sentido. E, na verdade, a gente tem que evoluir mais ainda. Nós temos que fazer com que o serviço já seja prestado diretamente no aplicativo. Não precisa agendar para tirar uma certidão e eu tenho que ir lá presencialmente. Eu quero que o aplicativo já tire a certidão. E aí, Laguna, eu vou te dar 2 exemplos que eu acho que é bacana. Como é que a cidade pode evoluir e vai linkar depois com um tema que a gente vai conversar para frente, que é a questão dos dados. Todo estado, seja a prefeitura, o governo estadual ou o governo federal, nós temos muitos dados, né? Nós estamos sentados de muitos dados. A empresa que mais trabalha com dados é a Google, né? É um sucesso mundial. Ela vive de comprar e vender dados, né? E interpretar esses dados e gerar conhecimento. Então, o que eu quero fazer? Vou dar um exemplo na área de segurança. A segurança que o cidadão quer hoje é a segurança digital. Como é que a gente faz essa segurança digital? Vou dar 2 exemplos que nós estamos construindo lá na Prodenge. Um deles, inclusive, já está pronto. O primeiro, outro dia eu precisei mandar meu filho sozinho daqui de casa para a escola. Eu não estava disponível, minha esposa não estava disponível, então eu teria que chamar um Uber, né? Eu não tive coragem de mandar meu filho, porque eu não sei quem é esse motorista. Agora, se eu soubesse que aquele motorista tem um atestado de bons antecedentes, eu ficaria muito mais tranquilo. E a Polícia Civil do Governo do Estado de Minas Gerais tem essa informação. Hoje você tira esse atestado de bons antecedentes no celular ou no site, né? Mas nós construímos então, uma plataforma de APIs, Application Program Interface, que permite que sistemas se comuniquem com os sistemas, e eu posso dar essa segurança ao cidadão. O Uber vai consultar se aquele passageiro ou motorista tem bons antecedentes ou não, e a coisa está resolvida, né? Com o Airbnb, eu hospedo as pessoas da minha casa. Eu hospedo um estranho na minha casa. Se eu souber que ele tem bons antecedentes, é uma segurança a mais para mim. O meu filho está virando adolescente, daqui a pouco ele vai às boates. Se eu souber que a boate que meu filho vai tem o alvará dos bombeiros, eu fico muito mais tranquilo. Então, essa é a nova segurança que o Estado vai ter que dar para o cidadão, a segurança digital. Então, e isso que você falou é fantástico, porque você imagina o seguinte, olha como é que essa tecnologia é acessória. Eu, na minha mão, saber que aquele estabelecimento tem uma vigilância do bombeiro e eu poder deixar a minha família ali tranquilamente ir, né? Que ela aconteceu. O Lucas até, acho que na sua fala aqui, você já até respondeu, ele falou quais seriam as políticas públicas para o cidadão interagir aí com a cidade inteligente. Isso. E aí, como está chegando mais gente também, o nosso amigo Joés está aqui também conosco. Ótimo. E tem uma turma nova aí. E um amigo meu, tem 2 amigos aqui interessantes. O Marcos, é um amigo meu que falou que ia participar, e o Marcos de Uberlândia. E ele disse o seguinte, Uberlândia precisa do pensamento do novo lá, e foi uma pena não ter montado lá um diretório. Né? É uma cidade amiga de Belo Horizonte, que inclusive tem muita tecnologia,
né, os armazéns da Martins, eu tive na Martins nos anos 2000, eles tinham uma central de monitoramento dos caminhões, de logística, algo de outro mundo, Isso. algo assim, fantástico, muito, muito legal. Ô, Rodrigo, e complementando a sua fala, quando você diz da senhora da coxinha, isso é legal, tem um amigo meu aqui que está o Daniel Fischer, que hoje, essa semana eu conversei com ele, e ele me relatou um negócio, ele também é dono da empresa, passou dificuldade igual todo comerciante está passando, e ele falou, cara, me reinventei. Isso. Peguei uma lista aqui de WhatsApp, liguei para todo mundo, entrega e tal. No final das contas, estou vendo que daqui a pouco eu não preciso de vendedor, porque eu estou quase vendendo o que eu vendia com os meus vendedores. Aí eu até brinquei com ele, falei, cara, se eu fosse seu vendedor, eu não ia estar todo dentro de casa, não. Eu ia pegar a minha lista, sair ligando também e fazendo negócio. Mas olha o pensamento dele como empreendedor, já renovando o negócio dele, que veio para ficar, ou seja, ele abre uma porta de venda. Não que ele vai parar com aquela porta, mas ele abre uma porta de venda, conecta o estabelecimento dele, gera recurso para a cidade, né? Que a gente vai começar a ter uma arrecadação maior através do negócio dele, vai gerar mais emprego, porque ao invés talvez dele precisar de um vendedor formal, ele vai precisar de alguém de marketing digital, loja digital, um serviço de banco digital. Então essa conexão, ela realmente veio para ficar. Ela é muito importante. Então foi bom, eu falei assim, não, deixa eu colocar esses dois exemplos aqui, porque é muito importante para nós. E em cima disso, até o Rodrigo, o Fabrício Lima está aqui, o Rodrigo do Novo também está, outro Rodrigo, e uma vez eu discutindo com ele, a gente estava falando sobre a parte hidrográfica de Belo Horizonte. E aí surgiu ideias. E aí eu falei, não, vamos colocar uma ideia aqui para saber também, e o pai, como a gente teve as enchentes do início do ano aí, que devastou Belo Horizonte, né? Devastou. E aí a gente viu o problema da barragem, que ela não estava aberta, mas aí eu quero que você faça a sua análise. Mas antes, o que eu penso é o seguinte, hoje nós temos tecnologia, Rodrigo, para deixar toda a parte automatizada. Ou seja, os prédios com os bolsões d'água já captando a água, analisando o sistema meteorológico, porque se for chover já libera aquela água para captar mais e reter. E assim manter a cidade em harmonia com o meio ambiente, captando água, economizando recurso, e não deixando ela ser devastada. Fala um pouquinho aí das suas ideias sobre e tal. Como é tecnologia, a gente pode dar uma viajada. Com certeza. E além de ser da área tecnológica, eu sou formado em engenharia também. Então, Laguna, a gente pode falar com alguma propriedade. Com propriedade. Com certeza. Houve um erro gravíssimo, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, ela não se vem preparando, né? Todo ano esse problema ele se repete, né? E vou dar um exemplo simples aqui, né? Se nós tivéssemos implementado esses sistemas de vigilância e automatizados, né, com a ameaça de uma chuva, com essa precipitação elevada que aconteceu, a gente teria, por exemplo, esvaziado a barragem do Santa Lúcia antes e toda a água que caiu seria represada lá. Nós não teríamos essa destruição que foi aqui na Prudente de Moraes. Eu moro aqui perto, eu fui visitar, parecia um cenário de guerra, né? Ninguém acreditava que aquilo tivesse acontecendo em Belo Horizonte. Ou seja, falta de visão de futuro, de pensar coisa maior. Então, nós temos sim que investir nessas tecnologias, nesses processos inovadores. Belo Horizonte é uma cidade que tem vários rios submersos. A cidade foi crescendo e sempre canalizando os rios, tampando os rios, e como se ele deixasse de existir. Isso não existe. Os rios estão correndo por debaixo da nossa cidade. Então, é preciso um forte repensar em toda essa rede pluvial da cidade de Belo Horizonte, para que a gente possa evitar que situações como essa ocorram. Né? E é bom dizer a verdade também o seguinte, prefeitos antigos eles tinham verbas limitadas, então eles planejaram a cidade para a chuva de 1000 anos, né? E não para a chuva de 10.000 anos. Então, quando você planeja para uma chuva menor, obviamente o tamanho das galerias são menores. Né? Então, essas galerias elas podem estar subdimensionadas e aí não suportam, a gente tem que criar barreiras de retenção, mas tem que saber usar. Né? Aqui criou-se a barreira de retenção, que é a barragem da Santa Lúcia, mas ela não foi utilizada. Então não adianta, de nada adianta ter e não saber utilizar e não monitorá-las. Então, essa questão da inteligência, de ser uma cidade inteligente, né? Vou reforçar de novo, pensando sempre na gente, no cidadão de Belo Horizonte. Claro. Ele tem que estar em primeiro lugar para a gente oferecer serviços de mais qualidade. Né? Belo Horizonte é uma cidade que tributa muito, né? O IPTU aumentou muito nos últimos anos.
né? Mas a contrapartida, eu acho que ainda está muito aquém do que poderia ter sido feito na cidade. Então a gente quer realmente mostrar que é possível criar-se um governo eficiente e, se for possível, inclusive, reduzir os impostos, que é uma das nossas bandeiras. Tá? E outra coisa que é importante também é atrair investimentos para a cidade, atrair empreendedores. Não, é muito legal essa visão, porque hoje a automação ela está muito presente, ela está fácil de implementar, nós temos recurso para isso. Recurso que eu digo é recurso tecnológico, isso, que a gente não tinha de anos atrás. Tem um amigo meu que é o João, que está aqui da Cotemig novo, tá com seus 17, 16 anos, e ele estuda na faculdade de tecnologia. E ele sempre anda me perguntando, interagindo sobre os assuntos, e eu tento sempre mostrar para ele que é o caminho de estudo, e é um caminho sem volta, né? Porque nós avançamos na nossa pirâmide tecnológica, a gente avançou muito nos últimos anos. A tecnologia ela faz parte hoje do todo e ela assessora agora o cidadão, igual você colocou. E aí, Rodrigo, eu vou entrar num tema aqui, porque você veio da Prodente, você fez uma transformação na Prodente. E quando eu falo transformação, porque o Estado já tinha desistido daquele negócio. Era tipo assim, privatiza isso aí, joga isso fora, porque não vale mais nada e tal. Aí você chega, transforma, né, a Prodente, ela começa a dar lucro, e uma transformação com princípios aí de honestidade, enfim, e de executivo, que você sempre foi um excelente executivo. E aí, eu quero fazer uma analogia com a Prodabel, porque ela é da Prefeitura do Centro de Tecnologia, isso. Não que ele seja mal administrado, eu não estou dizendo isso, sim, mas eu vou colocar um caso aqui e eu quero entender um pouquinho de como você vai parar essa aproximação e deixará esse ambiente melhor. Em 2004, eu precisava comprar um mapa de Belo Horizonte, mapa vetorizado. Vou contar essa história para você entender. Aí eu falei, vou na Prodabel, porque lá deve ter um mapa. Cheguei lá, eles tinham um mapa. O mapa, eles queriam me cobrar 1 metro quadrado, R$900. Nossa, 1 metro quadrado. Eu comprei o mesmo mapa em São Paulo, uma empresa de lá, arrecadou lá, por R$1.800. Agora, para piorar a situação, veio o Google, com o Google Earth, em 2004, e deu o mapa para nós. Ele falou assim, estão aí, vocês usam à vontade, é de graça, vocês usam à vontade. Ou seja, eu, Belo Horizontino, tive uma proximidade maior com o Google do que com a Prodabel. Eu tinha que ter uma proximidade com a Prodabel, ela que tinha que mostrar o mundo para mim, falar, cara, vem cá, nós já mapeamos Belo Horizonte, os mapas estão aqui, usa isso aí, qual é o seu projeto? Mesmo eu sendo garoto, igual o João, com 17 anos, na época eu tinha 18, 19, eu era garoto. Mas eu tava com ideia lá, talvez pouco dinheiro, mas enfim, ele tá ali para ajudar, é mais um empreendedor que Belo Horizonte está trazendo para dentro. E aí, eu quero ver a visão sua sobre isso, sobre essa aproximação, como a gente pode melhorar isso. Claro, é exatamente isso que eu estou falando. O Estado tem muito dados, tem muita informação, e ele fica sentado em cima disso e não quer deixar ninguém ter acesso. Isso está errado. Nós temos que disponibilizar os dados, né? Então, essa plataforma, a nossa proposta, a nossa ideia para a Prodabel vai ser a mesma que nós implementamos na Prodenge. Criar essa plataforma de APIs, né? Para que sistemas possam se comunicar com os sistemas e a cidade possa desenvolver startups. Quer dizer, você precisa do mapa base de Belo Horizonte, você vai ter o mapa da base de Belo Horizonte para poder implementar novas soluções, sistemas inteligentes de rastreamento de veículos, integração. Por que não integrar o Uber com o ônibus e com o metrô? Né? Então, e pode ser uma solução interessante, entendeu? Então, eu quero que a inovação floresça. Então, os dados que a prefeitura tem não vão ficar mais... a prefeitura, o prefeito ou a Prodabel não vão ficar sentados em cima desses dados. Esses dados vão ser disponibilizados para a sociedade, para que a sociedade possa fazer o melhor uso desse dado. Isso é muito importante. Então, nós vamos dar transparência. Vou te falar mais. A Prefeitura de Belo Horizonte, até ontem, ela sonegava informações de número de leitos Covid e enfermagem. Apenas o boletim de ontem, que ela começou a disponibilizar esses dados, porque ela criou uma sistemática que chama leitos Covid. E leitos não Covid. Isso existe leitos, entendeu? Porque aí ela falava informações que estavam incorretas, entendeu? Que criou mais leitos Covid. Mas ela criou mais leitos Covid tirando dos não Covid.
e não criando novos leitos de verdade. Então, é preciso muita transparência nos dados. É preciso colocar um BI, né? Eu estou falando aqui muita gente da área de tecnologia, Sim. mas painéis de inteligência, né, disponíveis para a população como um todo. A informação, a prefeitura usa recursos do cidadão, que é os impostos, né? E vou lembrar, não existe dinheiro público, gente. Existe dinheiro dos impostos, que eu, você, todo trabalhador e todo empreendedor paga para o governo. Esse dinheiro é nosso, não é dinheiro público. O dinheiro não surge do nada, né? Ele vem dos nossos impostos. Então, a prefeitura gasta muito dinheiro com essas informações e fica com ela. Não, vamos liberar essas informações. Vai ser Eu sei casos, por exemplo, de São Francisco, inclusive dados de crime, depois de uma semana para trás, eles são mantidos em sigilo. Mas isso para trás já está liberado para a sociedade como um todo para fazer bem uso disso, mapear áreas que precisam do policiamento mais rápido. Né? A gente vai nesses países estrangeiros, você não vê polícia na rua, né? Mas faz qualquer coisa errada, em 2 minutos aparece polícia de tudo quanto é lado. Por quê? Existe uma inteligência de sistemas, né, funcionando. Não, então, em cima disso aí, dessa inteligência, é interessante a gente poder entender os dados, porque, voltando ao caso Prodabel, eu tive lá recentemente também, para outras análises que eles me pediram, falou, Laguna, nós estamos com um sistema de semáforo aqui, tenta usar o nosso laboratório, e eles lá na época, eles estavam com um caminhão, Rodrigo, que estavam ensinando apenas mulheres programação. Eu acho errado, eu acho que deveria ensinar para todos. A iniciativa foi legal, mas por que só mulheres? E é um caminhão que rodava as periferias, mostrando, trazendo essas senhoras, né, essas senhoritas, né, jovens ainda, para aprender o mundo da programação e trabalhar os dados. Então, quando a gente fala assim, trabalhar os dados é muito importante, porque nós chegamos num momento tecnológico que a cidade conectada, a transparência da informação, ela é decisiva. Isso. Ela é tanto decisiva para o gestor público quanto para o privado. Exatamente. Se eu tenho na palma da minha mão dizendo que o caminhão de lixo vai passar daqui a 20 minutos, eu posso ir lá colocar o lixo, não preciso deixar ele amontoado na rua. Exatamente. Né? Então, entrando um pouquinho no tema da mobilidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte das Smart Cities dentro da mobilidade. Mas antes eu coloquei algumas sugestões e falando. Por exemplo, Belo Horizonte, né, a gente já tem aí os sistemas avançados de rastreamento. Então, eu vi aqui, por exemplo, na palma da minha mão eu poderia ter a decisão entre colocar o lixo ou não na rua se eu tivesse o caminhão de lixo na tela, que hoje é simples. Isso. Se as ambulâncias fossem conectadas com o sistema e elas já estivessem conversando com o semáforo e com os carros, eu teria um aviso no meu celular que tinha uma ambulância vindo naquela faixa, assim como eu já travaria os semáforos para aquela ambulância passar. Então, esse trâmite que eu tive lá com a Prodabel na época foi mais ou menos para a gente desenvolver algo nesse setor, que não é coisa de outro mundo, não é coisa complicada, isso está na nossa mão. Isso. E aí a mobilidade, eu trato ela como 2 modos. Tem a mobilidade, no geral, que as pessoas acham, congestionou aqui de carro, e a micromobilidade, que é aquela feita, infelizmente, os patinetes foram embora, mas com o patinete, com a bicicleta, com a pessoa na rua, com o metrô, né, que você está tão aí a fim de trazer essa pauta aí do metrô, né, brigar por ela, não é uma pauta do prefeito, mas Isso. Você está brigando, já não é de agora, né? E aí como você enxerga esse setor da mobilidade? Relacionando com as Smart Cities aí, e a integração dos modais e sistema de pagamento. Tá. Tudo que você falou é extremamente importante, né, para essa cidade inteligente, focada nas pessoas, nós vamos precisar de ter mobilidade. Então, um dos aspectos da mobilidade, a pandemia já nos ajudou a resolver. É o que eu falei antes. Nós temos que, em Belo Horizonte, incentivar, sim, as pessoas que possam ficar em regime de teletrabalho, para que elas possam ficar nesse regime. Já tira um movimento da cidade. As pessoas que podem, né, fazer uma consulta via telemedicina, dependendo do tipo de consulta, que isso seja permitido. Então, a cidade tem que ter essa infraestrutura tecnológica para suportar que esses tipos de serviços sejam feitos de forma de qualidade. Né? Então, nós vamos ter que difundir o uso dos celulares. Eu não vejo por que não deixar uma criança usar um celular na sala de aula, porque hoje eles estão usando o celular
para aprender via a teleaula, né? Então, nós temos que inverter esse paradigma, na verdade. O uso de celulares, o uso da internet, o uso do YouTube é muito bom. Meu filho teve o início da pandemia, né? O colégio do meu filho colocou a professora lá para fazer a transmissão pelo YouTube e os alunos se viravam, né? Eles adoraram, porque já estão acostumados com isso, né? Então, as crianças do século XXI são crianças que estão já todas touch, né? E ligadas na internet. Desliga a internet para você ver. Não sei se alguém de vocês aí tem filho, mas se a internet acaba, morre, né? Isso que você falou é tão legal que às vezes meu pai ou minha mãe fala assim para mim: me ajuda a mexer aqui. Eu falo, liga para Isabela. Isabela, minha sobrinha, tem 6 anos, ela sabe mexer menor que eu, tá com os dedinhos dela lá, ela tá mais fera. Exatamente. Então, Rodrigo, só complementando, aqui... Laguna, só complementando que eu acho que é importante. Então, o foco nosso, nós vamos ter que focar muito na educação. E educar essas crianças não é o que você falou aí também, que foi feito para o Abel, para mulheres. Nós temos que ensinar a todas as crianças a programarem, tá? A serem empreendedoras. Então, o meu objetivo na prefeitura é instituir uma das ideias, né, para uma prefeitura que tenha sucesso, é instituir um curso onde eles vão ter que programar, criar um aplicativo e para criar esse aplicativo, tem pessoas que têm o dom da programação, outras nem tanto. Então, mas vai ter que criar um grupo, eles vão ter que empreender, criar um aplicativo, pode ser um aplicativo ou pode ser alguma outra ideia, mas eles vão ter que ter uma pessoa do marketing, uma pessoa do comercial, uma pessoa para fazer a venda. Então, vai criar um grupo de alunos que vão criar um projeto para aprender a programar, não só a usar um sistema, né? Porque usar é muito fácil, né? Agora nós temos que criar, o Brasil tem que dar esse passo, né? De ter desenvolvedores. Está faltando emprego. Tem gente reclamando, não consigo trabalhar. Não consegue trabalhar? Está sobrando vagas de empresas na área de TI. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se você souber programar, você vai ter sucesso aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte e no mundo inteiro. Então, nós temos que ensinar as nossas crianças. O Joel está perguntando aqui para nós, como fazer para essa educação chegar nas vilas, né? E uma outra coisa em cima perguntando, o Rodrigo, ele perguntou aqui o seguinte, sobre educação financeira, eu também acho importante, viu, Nossa, Paiva, a gente mesclar isso. Há um tempo, tem pouquinho tempo atrás, eu tenho um amigo meu que ele mora ali do lado daquela comunidade ali do Boulevard, do Shopping Boulevard. Sim. E ele falou que o maior problema lá é a educação financeira. As pessoas são empreendedoras, elas têm ali o seu negócio, elas conseguem, mas elas gastam, elas gastam tudo no shopping. Isso. Gastam tudo no shopping. Não, mas... E isso me dá um medo, porque a pessoa vai ficando endividada. Isso. E a gente, na nossa escola, nós não tivemos educação financeira. Não é da cultura do brasileiro a educação financeira. Eu estudei no Colégio Pedro II, e o Colégio Pedro II tinha uma aula de... Eu estudei no Florando no Pedro II, mas no Pedro II a gente tinha aula de atividades de escritório. E tudo que eu sei de empresa, eu dou graças a Deus. Esse professor que eu tive, que era um fiscal, ele é um fiscal do Estado, e a aula nossa era sobre empreendedorismo. E eu, com 12 anos de idade, eu comecei a entender de contabilidade, eu comecei a entender de coisas financeiras que me propiciaram no futuro um ganho enorme. Como você tenta trazer isso aí para essa turma de Belo Horizonte, além de levar a cultura da tecnologia para as comunidades? Eu acho que você tem toda a razão. São dois focos. Quando eu disse que nós vamos criar essa matéria, né, empreendedorismo ou programação, claro, tem que ter a parte das finanças, né? Para qualquer negócio. Hoje, no passado, né, talvez até hoje em algumas escolas ainda, o governo ficou muito preocupado em nos ensinar a serem empregados. Sempre, ou ser empregado de uma empresa, ou ser empregado público, né? Ser funcionário público. Mas isso mudou completamente. Nós estamos em novos tempos. Essas relações do trabalho, elas evoluíram muito. Quer dizer, aquilo que eu falei, com o teletrabalho, Laguna, eu posso ter um funcionário da minha empresa em Hong Kong, outro na China, outro na Alemanha. Não importa. Eles vão trabalhar para mim da mesma forma. Então, houve uma mudança, essa quebra de paradigma, que não é só nossa, ela é mundial, né? Que permite que isso aconteça.
Então, nós temos sim que ensinar as pessoas a serem empreendedoras, ensinar a cuidar das finanças, a não gastar mais do que recebe, né? É o que o Estado de Minas Gerais hoje tem feito, infelizmente, porque recebeu uma herança maldita aí de governos passados, né? E a gente não está com essa dificuldade enorme para conseguir resolver esse problema financeiro. Então, isso é o básico. Você não deve gastar mais do que você recebe, porque senão você vai entrar com problemas seríssimos. Os juros no país são altíssimos, o seu negócio vai dar na água, né? Então, é importante, sim, fazer esse ensino de forma que as pessoas tenham essa visão de empreendedorismo de formação. Ô Rodrigo, nós estamos agora aproximando já para o caminho final aqui da live, o bate-papo tá bom. Isso. E eu vou entrar num tema agora aqui, ele tem a ver com a cidade digital, porque Belo Horizonte afugentou nos últimos anos os empreendedores. E agora, então, travando o mercado, fecha, abre, essa insegurança, o pessoal, por exemplo, há uns anos atrás, alguns amigos meus eram investidores de Belo Horizonte com empresas, saíram daqui da área de tecnologia e foram para Nova Lima. Porque Nova Lima o imposto estava mais barato. Isso. E não conseguiam voltar para Belo Horizonte. Uns foram para Lagoa Santa, enfim. E quando não foram para São Paulo. Então, se a gente falasse hoje, Rodrigo, se eu tivesse uma bola de cristal, o Rodrigo será o nosso prefeito em 2021, acredito que ele seja. Estou torcendo para isso. Mas se eu tivesse a bola de cristal, qual o seu projeto? O que você falaria para o empreendedor para me dar segurança jurídica? Tá. Para mim vir empreender em Belo Horizonte. Tá. O que você falaria para mim? Ô Laguna, traz sua empresa para cá, vamos crescer aqui junto. Tamo junto. Tá. Ô, Laguna, eu vou te falar o seguinte, esse é um dos principais problemas que nós temos no Brasil, que é a tal da insegurança jurídica. Ainda mais na área de softwares, né? Até hoje não se sabe, Laguna, se sobre software paga ISS, que é uma atribuição da prefeitura, ou ICMS, que é uma atribuição do Estado. Você tem toda a razão. Empresas foram embora para os municípios vizinhos e a empresa cresce um pouquinho, ela vai embora para São Paulo ou para Santa Catarina. O meu objetivo, eliminar a zero essa insegurança jurídica. Nós vamos ter segurança. Eu vou sentar com o governador do estado de Minas Gerais, que é o nosso Romeu Zema, nós vamos sentar e vamos resolver essa questão de tributação sobre softwares. Tá? Podem ter certeza que isso será resolvido numa futura gestão nossa, porque é uma vergonha. A questão tributária também, eu estou estudando bastante, nós temos uma equipe já trabalhando nisso, vai estar no nosso programa de governo. A nossa ideia vai ser redução de impostos sempre que possível. Então, eu não tenho para você aqui o valor da alíquota mágica, né? E a minha ideia também é não discriminar tipos de serviços. Então, a gente está trabalhando nesses dois sentidos, para ter uma equalização, tanto da alíquota, como não discriminar a alíquota por tipo de serviço. É um desafio enorme, mas eu já tenho uma equipe trabalhando nisso. Tá? Você falou também do metrô, eu tenho já a solução de como conseguir verba para o metrô. Eu não vou contar isso aqui agora, não, porque é um segredo para vocês pensarem nisso. Mas eu tenho a solução para isso. Tá? A gente sabe onde que pode ir os recursos. Como você disse, não é função do prefeito fazer metrô, nem resolver o anel rodoviário. É função do prefeito cuidar de gente, do cidadão mineiro. Né? Então eu vou cuidar muito bem deles e eu vou correr atrás desses recursos para viabilizar que essas obras aconteçam, que a gente traga os investimentos. E podem ter certeza, eu vou prover a simplificação, e aí eu vou depender muito da Câmara dos Vereadores, daí a importância de nós elegermos uma bancada consistente, porque algumas regras vão ter que se mudar, tanto nessa área de tecnologia, né, na questão dessa tributação que eu falei, quanto no plano diretor que foi aprovado recentemente, que está equivocado, porque ele afugenta as empresas de construção para outros municípios vizinhos, então ele tem que ser revisto. E agora vou unir as duas coisas. Né? O primeiro dia que eu fui aprovado como candidato do Novo, eu fui visitar a linha 2, a linha fantasma do metrô, né? Que liga Calafate ao Barreiro. E lá na estação Calafate, eu fiquei assim horrorizado, Laguna.
Porque na vizinhança só tem casas. E próximo de metrô, você tinha que permitir um adensamento, ter prédios enormes. Porque quanto mais pessoas vivem perto do metrô, mais qualidade de vida para elas. E lá estava exatamente o contrário. Então, nós temos que permitir, sim, um adensamento em regiões próximas ao metrô. Isso é feito em São Paulo, isso é feito em Nova York, isso é feito em qualquer parte do mundo. Em toda cidade inteligente. Cidade que cuida de gente. Isso aí. E pegando o que você falou, eu fiz um estudo na região da Pedro II, porque eu sempre trabalhei, morei no Carlos Prates, então eu vivenciei aqui. Carlos Prates, cidade Padre Eustáquio, Alípio de Melo e agora o Castelo. Isso. Né, aqui, ó, o Wagner colocou aqui, se até o Galo conseguiu um parceiro para fazer um estádio, só a Prefeitura de BH não consegue arrumar parceiros para o metrô. Não vai arrumar. Vai. Mas vamos lá. Para me colocar. Aí eu fiz um estudo na região da Pedro II, o tanto de imóvel para alugar, mas não por causa da crise, tá? Esse estudo meu vem antes. Certo. Quando eles construíram a linha preferencial do ônibus, do MOVE, eles mataram o estacionamento da Pedro II. E aí do lado ainda colocaram tudo no estacionamento rotativo. Isso. Então as pessoas que iam comprar na Pedro II pararam de comprar. Isso. Então, para passar um móvel ali e tirar o estacionamento, que infelizmente nosso transporte público é feito em cima do automóvel, né, porque não tem, conforme a cidade merece, aí virou um tanto de placa de alugas. E aí eu fico pensando, por que não construíram um metrô suspenso no meio da Pedro II, com as árvores ali no meio, não precisava tirar nada, com os terminais e deixava as ruas do jeito que estavam. Por quê? Imagina, aí eu fui numa palestra, a BH Trans falou assim para mim, não, porque agora nós ganhamos 15 minutos, mas a prefeitura perdeu a arrecadação. O que adiantou os 15 minutos que eles ganharam nos ônibus? Se eles perderam a arrecadação e se a cidade agora não consegue talvez nem tampar um buraco que apareceu. Então essas ideias elas têm que ser bem pensadas, a gente não pode matar o ciclo do comércio da cidade, né? O cotidiano, a gente pode até educar, mas matar ele de uma vezada só, com o Estado ali determinando, é horrível. Belo Horizonte, nesse caso, deixou de arrecadar. Né? Então, só para complementar, foi um estudo que eu tinha feito e eu acho importante. E em cima disso, Rodrigo, nós ainda temos tempo. O antigo bonde deixou várias linhas para o Belo Horizonte. Você pensa em reutilizá-las ou algo desse sentido? Ou ter um plano, algo assim? Só de curiosidade. O que acontece no Brasil, infelizmente, é isso, né? Que vem um e quer destruir o que o outro fez. Isso não pode, né? O que o prefeito atual tiver de bom, nós não vamos destruir, nós vamos melhorar, aperfeiçoar e dar continuidade, entendeu? Apesar de que tem faltado muita transparência. Isso a gente vai ter que resolver, né? Mas com certeza, Laguna, tem que haver um diálogo, né? Eu acho que o Estado tem sido muito impositor no Brasil nos últimos tempos. Falta um diálogo com a sociedade, entender essas consequências, porque para toda ação vai ter uma reação, a gente sabe disso, né? É uma lei da física. Mas a gente tem que fazer isso muito bem pensado. A gente tem que estar conversando, né, com a sociedade, entendendo o que é melhor. Claro, é muito mais barato você implementar uma linha de MOVE, né, do que implementar uma linha de trem suspenso, né? Mas aí nós temos que pensar na questão de tudo isso que você falou, né? Vamos fazer uma parceria. A parceria, né, que o Wagner falou. Vamos fazer uma parceria com a iniciativa privada, e já que é para ser dessa forma, vai ter que ser bancado. O pessoal topa fazer desse jeito? Se for falar que sim, vamos fazer dessa forma, né? Mas o que eu quero dizer para você é que nós vamos ter muito diálogo, muita conversa. Não vai ser nada impositivo, né? Então a gente vai ter que conversar muito, dialogar, mas eu, com muita garra, com muita vontade, a gente vai trazer recursos de fora para dentro. Nós queremos que a sede da Vale seja aqui. A Vale trouxe pacientes lá do Pará. Então, se ela acredita que Belo Horizonte tem uma infraestrutura boa de hospitais, por que não ter a sede dela aqui? Então, eu vou lutar para que isso aconteça, né? Nós vamos atrair investimentos para Belo Horizonte. É uma cidade que tem um foco muito grande, né? Que eu chamo na economia criativa, né? Economia criativa envolve a parte de TI, a parte de moda, a parte de gastronomia. São todas áreas muito importantes que vão atrair negócios para a cidade, gerar emprego. Porque o nosso foco, né, a melhor política social que existe
é dar emprego. A pessoa ter o emprego dela, ganhar o salário, fruto do suor dela, chegar em casa, né, e pôr o recurso, pôr a alimentação, fruto do seu suor. E não de dado de alguém, né, ou de caridade. Sim. Então isso é muito importante. É um dos princípios do Novo. A gente quer ensinar a pescar o peixe. A gente não quer dar o peixe. Tá? A gente quer ensinar a pescar É isso aí. porque a gente aposta no futuro, entendeu? Eu concordo com você plenamente. Ô, Rodrigo, é uma pena que a live está chegando no fim. Faz aí suas considerações finais, mas antes eu quero te agradecer muito por ter doado o seu tempo para estar conosco essa noite. Acho que o pessoal aí curtiu bem, o pessoal está comunicando, alguns já mandaram mensagem aqui, a live está muito boa, está legal. É um tema que eu gosto muito, porque é um tema que eu vivencio desde os meus 18 anos. E deixa para nós aí uma mensagem final. Tá, Laguna, primeiro sobre as considerações finais. Tá, primeiro eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar com vocês. Estamos à disposição, nós estamos dando início à construção do nosso programa de governo. Algumas ideias já estão postas no site www.rodrigopaiva.com.br. Sigam as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nós estamos presentes em todas elas. Eu acredito muito, né, que um trabalho sério, né, honesto, transparente, vai conseguir transformar. Nós vamos trabalhar para fazer da mesma forma que eu fiz da Prodenge, que eu fiz da minha empresa. Nós vamos vencer desafios enormes, eu não tenho dúvida disso. Eu quero fazer 10 anos em Belo Horizonte. Para cada ano de mandato, a gente quer construir 10 anos de futuro. Eu acho que isso é possível, né, se nós caminharmos juntos para essa transformação, nós vamos chegar lá com muito sucesso. E, por favor, né, vejam o trabalho que nossos pré-candidatos à vereança estão fazendo, acompanhem também eles nas mídias sociais. É importante conversar, porque nós vamos precisar de um legislativo também parceiro, né, do executivo, para que a gente possa fazer algumas mudanças na lei, para que eles possam nos ajudar a fiscalizar, a fazer a cidade funcionar de forma adequada. Isso tudo é muito importante. Então eu agradeço a todos por estarem até agora nos ouvindo aí. E estamos à disposição com ideias, com inovações. Eu sou uma pessoa muito aberta, de muito diálogo, e vamos fazer de Belo Horizonte uma cidade inteligente para a gente, para nós, Belo Horizontianos. Ô, Rodrigo, estamos com você. E não só nós, aqui tem vários amigos, tem várias pessoas que acreditam no seu trabalho, que já votou em você, vai votar de novo, se Deus quiser, você ainda está como pré-candidato. Nós vamos ganhar essa eleição, vamos mudar Belo Horizonte, torná-la tecnológica e, se Deus quiser, com muitos vereadores do Novo. Estou como pré-candidato, o Geraldo falou, já pensaram no Paiva para prefeito Laguna, para vereador? Claro que já, e nós vamos ganhar e estamos lá. Com certeza, em dezembro, estaremos lá pegando o nosso diploma, se Deus quiser. Vamos conseguir. Eu te agradeço mais uma vez, agradeço toda a turma que ficou aí na live conosco e dizer que é isso aí, gente. Se a gente quer empregos bons, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ir atrás, que as coisas acontecem e mudam. Assim como mudou a minha vida estudando, mudou a do Rodrigo, pode mudar a vida de todo mundo e cabe a nós agora propiciar isso às pessoas que estão vindo. Então é um abraço meu aí para você, Rodrigo. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, obrigado pela audiência, um abraço para todos. Abraço, até. Até logo. Até logo.